Depois de 9 reuniões seguidas, com a taxa Selic a 13,75%, finalmente o Copom cortou a taxa de juros no comecinho de agosto. E agora a gente está na segunda queda seguida desde maio de 2022. Olha que interessante. Alguns dias antes da queda da Selic, o mercado já projetava que a Selic tinha 95% de chance de cair 0,5%, 3% de chance de cair 0,75% e praticamente nenhuma chance de cair 0,25% ou 1%. E já que a Selic caiu conforme a expectativa da maioria das pessoas, isso significa uma parte das coisas já estava no preço, porque esse era o consenso do mercado. Por outro lado, a gente tem aquele impacto mais padrão do que acontece com a economia. Então, quando a Selic está alta, as taxas bancárias ficam mais elevadas, o crédito fica mais caro, o nível de financiamento cai, isso desacelera a economia e menos dinheiro é investido nos negócios. É porque faz mais sentido você deixar o dinheiro na renda fixa rendendo. E tem várias formas de você ganhar dinheiro com todo esse movimento. Então deixa eu te mostrar aqui usando a lousa. Pois bem, vamos começar. Seguinte, aqui temos uma pizza dividida em 4 partes. E aqui temos um esquema muito inteligente para você saber o que fazer com o seu dinheiro. O que é o superaquecimento? Sabe quando tem uma coisa que está esquentando? É o superaquecimento. Mas aqui é economia, ó, tem um momento assim, onde está tudo bombando. As pessoas estão vendendo mais, as pessoas estão consumindo mais, as pessoas estão sendo empregadas, a economia está girando. Estagflação. Então você vem do superaquecimento para estagflação. Em algum momento, essa crise ela piora. E aí, quando a crise começa a piorar, você começa a ter aquele período ruim, né? Demissões, empresas param de investir, as pessoas começam a ficar com um sentimento de muita preocupação, o pessoal começa a querer tirar dinheiro do país, começa a ter risco político, conflitos. E aí você tem a reflação. Reflação é quando você sai dessa estagnação aqui dos preços e aí você tem uma crise mais acentuada. Aqui é onde o pessoal começa a ficar desesperado. Até que vem uma hora que a economia, como é cíclica, ela se recupera. A gente tem a recuperação da economia. E aí a economia se recupera, começa a se desenvolver, superaquece novamente e a gente tem esse ciclo, certo? Quando a gente fala desse ciclo, a gente tem que entender o seguinte: a gente tem algumas coisas que acontecem com a capacidade produtiva do país. Então, de um lado, a gente tem um hiato do produto positivo. O que é isso? Aí o Brasil tem uma capacidade produtiva e aqui o Brasil está produzindo mais do que a sua capacidade produtiva. Quando a gente passa por uma estagflação, a gente atinge os picos de inflação do produto. Quando a gente atinge os picos de inflação dos produtos e serviços e a gente passa por uma reflação, se a gente tem uma crise, a gente geralmente tem uma demanda menor também pelas coisas. E aí a gente tem o hiato do produto negativo, ou seja, a capacidade produtiva do Brasil é 100, a gente está produzindo 80, né? A gente está produzindo menos porque realmente a economia está ruim, não tem essa demanda toda, não tem tanto capital. E aí vem a recuperação, chega uma hora que durante essa recuperação econômica tem menos dinheiro na economia, está começando a voltar, mas aqui a gente tem um vale da inflação, que é onde a gente tem os picos mínimos da inflação. É importante você entender que a gente vai fazendo esse ciclo aqui, ó. Vem daqui para cá, vem daqui para cá, vem daqui para cá e vem daqui para cá. Quando você identifica onde a gente está, você sabe o que fazer com o seu dinheiro. Então, quando você compra terras, imóveis, o real estate de uma forma geral, nesse momento aqui, ou seja, são investimentos cíclicos de valor, você faz bons negócios. Quando a economia superaqueceu e agora está numa estagflação, ou seja, a taxa de juros está lá em cima, mas de uma forma estagnada, o investimento pós-fixado, ele vai te trazer um valor defensivo à sua carteira, porque você precisa se defender. Quando a gente começa a ter pico de inflação, ou seja, a inflação está lá em cima, a taxa de juros então está lá em cima para conter, né, essa inflação, para desincentivar o consumo, você geralmente investe em pré-fixado. Por quê? Porque você tem um investimento defensivo, porque você fez um pré-fixado com uma taxa de juros lá em cima, só que é um defensivo de crescimento, porque quando a taxa de juros cai, ela costuma cair ciclicamente, você ganha muito dinheiro. E aí, quando a gente tem a reflação, que tem uma crise, o que acontece na crise? As empresas demitem, as empresas perdem resultado, as pessoas param de consumir, então o Brasil para de produzir conforme sua capacidade produtiva e aí as empresas começam a valer muito pouco na bolsa, as ações começam a ser negociadas muito em baixa e aí você compra aqui ações, porque o mercado acionário é um mercado cíclico de crescimento.